Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos à última aula desse trimestre tão glorioso, aonde nós pudemos aí estar aprendendo no livro de Gênesis. Professores e professoras, internautas que me acompanharam nesse trimestre, de coração agradeço a todos vocês. E na próxima aula, se Deus quiser, nós já estamos entrando aí no terceiro trimestre. O ano vai passando assim rapidamente. E de coração quero pedir a vocês que continuem compartilhando, fazendo seu comentário. Aqueles que ainda não estão inscritos, se inscreva no meu canal, isso é muito importante. A lição de hoje é a última lição, lição 13. As bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Vamos seguir adiante, professores e professoras, a importância de estarmos dentro dos planos de Deus. A introdução ela diz o seguinte: veremos que a vida de José é um exemplo de postura que deve ser adotado pelos discípulos de Cristo diante de realidades diversas e favoráveis. Então aqui nós vemos que ele demonstrou uma visão de mundo baseado na sua fé em Deus, nas promessas e nos propósitos do Senhor na sua vida e na vida dos seus. Estou aceitando o convite aí para igrejas, para pregar, ensinar. Então eu digo o seguinte: a igreja arcará apenas com os custos de viagens, transporte, hospedagem em hotéis e alimentações, ok? O meu contato está aí na tela para que vocês, se há interesse, possam estar contactando para a gente poder estar combinando. Então é importante, professores e professoras, que nós possamos hoje atermos a esta última lição, onde nós estamos vendo sobre as bênçãos incomparáveis de Deus, de viver os planos de Deus. Professores, professoras e internautas, que nós possamos sermos obreiros que não temos do que envergonhar e que possamos estar manejando bem a palavra de Deus. Os planos de Deus em nossa vida podem ser mudados? Pode. Nós estamos dentro de um grande plano de Deus que é para que nós possamos alcançar a Jerusalém celestial depois de tantas e tantas provações que nós passamos. Mas se nós desistirmos, nós vamos perder esse plano de Deus em nossas vidas. O que eu quero dizer com isso, professores, professoras e pessoas que me acompanham? Está cheio da igreja, nós vemos pastores, obreiros, que com pouca profundidade na palavra de Deus, diz que tudo só acontece se Deus permitir. Isso não é verdade, meus queridos. Eu vou tentar explicar de maneira que você não fique incrédulo com a minha palavra. Eu creio em Deus e creio que Deus tem bênção para você. Mas tudo que acontece na sua vida não é Deus que permite. Talvez você permitiu. Você fracassou porque você permitiu que você abriu uma brecha e por ali o inimigo foi te usando. Ou então você, no seu próprio interesse, buscou coisas que não devia buscar. Ah, Deus permitiu que você fizesse isso? Não! Você que abriu a porta e que permitiu. Quando nós vamos num velório, às vezes a pessoa morreu num acidente terrível. E lá está os pregadores dizendo: está aqui, mas porque tudo Deus permitiu. Deus não permitiu que aquele acidente acontecesse, foi uma fatalidade. Quer dizer que quando um estuprador vai lá e arrebenta com a vida de uma criança, é permissão de Deus? Não! Não está dentro dos planos de Deus isso. É desobediência humana. É desobediência daquele homem. Deus não permitiu que aquele homem fizesse aquela coisa, senão Deus não punia, gente. Quando nós permitimos nossos filhos fazer algo, nós não podemos puni-los. É isso que eu quero trazer para abrir aqui, professores, abrir a mente, abrir o coração para nós entendermos
para que nós possamos viver um evangelho não em que nós que somos professores estamos sustentados com mamadeiras. Agora está acontecendo outra coisa, não sei se já chegou por aí. Mas na igreja você pede, não está recebendo porque não é o tempo de Deus. Mas outro problema é que não é verdade. Você pega um pregador já, sabe por que você não recebeu? Porque não é tempo de Deus. Quer dizer que quando teu filho pede uma coisa, aí você diz, ó meu filho, não é meu tempo ainda. Você como pai, não é meu tempo. Mas às vezes seu filho diz, pai, mas eu preciso, queria chorar. E você vê que é uma grande intenção dele, é um grande desejo. E você vai lá, adquire aquilo que teu filho está pedindo e leva para ele. Ô filho, o pai não podia atender você agora, o pai está atendendo. Meus queridos, é assim. O tempo de Deus é agora. Quando nós falamos em tempo de Deus, é um projeto igual na vida de José. Ali sim, o tempo de Deus. José passou por várias provas, várias experiências, para que lá na frente ele fosse governador do Egito. É o que nós vamos ver nessa lição. Então, por isso, professores e professoras, internautas que me acompanham, por gentileza, se você crê dessa forma que tudo acontece na permissão de Deus, pense um pouco. Quando você está andando de avião, você está sujeito a cair. Não é Deus que vai permitir o avião cair. São falhas humanas. São fenômenos da natureza que podem acontecer. E aquele avião vem a cair. Não é uma permissão de Deus. Deus não tem prazer em tragédias, em misérias. Agora, quando Deus, por exemplo, está sacudindo a terra, isso e aquilo, é outra coisa. Então, Deus permite. Aí você vai dizer, mas pregador, Deus permite que isso aconteça? Meus queridos, se você colocar um vaso de alto valor no caminho onde as pessoas estão passando, você permitiu por aquele vaso ali, mas você sabe que alguém pode passar, tropeçar, cair e quebrar o vaso. Quando Deus criou o mundo, tudo que acontece é uma permissão para que as coisas aconteçam. Então, nós precisamos entender isso. Entender que aquele negócio que aconteceu naquele momento não é porque que Deus quis daquela forma, é que nós estamos sujeitos àquilo. Mas vamos para a lição que eu estou fazendo a introdução para mostrar para vocês que as incomparáveis bênçãos de Deus é para quem consegue viver dentro dos planos de Deus. Então você quer ser um pastor? Esse sim, no tempo de Deus. O que quer dizer no tempo de Deus? Você vai passar por várias etapas até você estar preparado, pois você vai pastorear o rebanho de Deus, não é de qualquer forma. Agora você está doente, e aí, não foi curado porque não chegou o tempo. Meus queridos, nós não sabemos o porquê Deus não curou. Mas a Bíblia fala que ele diz, vai pregar o evangelho, curar os enfermos. Ele não falou não, fala para o enfermo que ele vai ser curado no meu tempo. Então por isso, por gentileza, pregadores, vamos amadurecer mais na palavra. Para que nós possamos entender, senão daqui a pouco nós somos robotizados. Tem pessoas que chegam, aí já gastei 8 minutos aqui, mas vou correr lá na frente. Tem pessoas que dizem assim, Deus me escolheu, mas ele não sabe se expressar. Foi Deus que me escolheu, e você precisa saber se expressar a escolha. Porque se você não aceitar Jesus como Salvador, você está condenado ao inferno. E aí tem pessoas pensando que ele é um predestinado. Predestinado é Israel. Não somos nós. Mesmo assim, eles precisam aceitar Jesus como Salvador. A introdução ela diz o seguinte, veremos que a vida de José é um exemplo de postura que deve ser adotada pelos discípulos de Cristo diante de realidades adversas e favoráveis. É isso que nós vamos estar falando. Diante, está vendo como eu falei aquele negócio que você diz, tudo é porque Deus permitiu. Não, as nossas bênçãos, os nossos problemas virão diante das realidades que nós vamos enfrentar. Adversas e favoráveis. José não teve apenas tapete no caminho, teve muitos espinhos para pisar. Mas ele demonstrou uma visão de mundo baseada na sua fé em Deus, nas promessas e nos propósitos do Senhor na sua vida e dos seus. Essa história de José é uma história que nós precisamos meditar muito. Antes de entrar no comentário, eu quero mandar um grande abraço, Maria Aparecida,
ela diz o seguinte: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família. Obrigado, Maria, obrigado por você estar sempre aí participando. Vini Galeano, eles têm mal que vem para o bem. As bênçãos de Deus são incontáveis, que alcançam gerações. Obrigado, Vini. Deus te abençoe, Vini. Você crê que você vai vencer, porque Deus é contigo. Presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus te abençoe sempre. As suas aulas bênçãos para todos que amam a palavra do Senhor Jesus. Obrigado, Mateus, presbítero Mateus, Deus te abençoe. Antônio Carneiro Filho, de Iguapé, São Paulo, ele diz: pai do Senhor, presbítero Ademar, oro pela sua família e pelo seu ministério. Obrigado, irmão Antônio Carneiro. Jesus que te recompense. Objetivo da lição, primeiro ponto: eu vou estar mostrando que Deus tem o controle de todas as coisas. Então vamos entender isso. O controle de todas as coisas está na mão de Deus. Quando Ele quer livrar alguém, Ele livra, porque Ele tem o controle. Quando Ele não quer livrar, Ele não livra. Quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele não quer, Ele não cura. Mas nós sabemos que Ele está no controle. Então, é consolador saber que há um Deus soberano que é Senhor na nossa vida. Aí, quando Deus é Senhor em nossa vida, isso muda completamente a forma como lidamos com os sofrimentos. Sofremos, mas nós sabemos que Deus está conosco, porque nós entendemos que Ele tem propósitos maiores do que nós. Deus tem propósito, meus queridos, na vida do cristão. Deus tem propósito na vida daquele que está lá jogado na lama. Deus tem propósito, Ele que não vem para a luz, para que possa deixar que Cristo domine a sua vida. O ponto 1 diz assim: Deus revela o que está para fazer. Em sua soberania e como parte de seu plano, Deus revela a Faraó em sonhos o que estava para acontecer e capacitou José para interpretar os sonhos. Amados, professores, professoras, internautas que estão me acompanhando, professores, passa aí para a sua classe. Deus tem uma preocupação com você. Se os cristãos, por exemplo, você tem um problema, os cristãos não vão te ajudar nesse problema, Deus usa um que não é cristão. Deus tinha um propósito na vida de José e ele agora sofrendo lá no cárcere, mas se tornou liderança ali, como eu tenho explicado nas outras aulas. E aí o que faz? Deus dá um sonho das coisas que estavam para acontecer ao Faraó. E ninguém consegue discernir, interpretar aquele sonho. Deus tinha José para trazer a revelação. Então, tais relatos revelam o pano de fundo sobre a ida de José para o Egito. Salvara muitos, salvou, ajudou a pôr comida na mesa de muitas nações e por fim ainda trouxe a sua família para um território marcado pelo politeísmo, onde os gentios ali, onde eles criam ali no Egito, tem vários deuses. O 1.1 diz assim: os sonhos de Faraó. Os sonhos de Faraó, assim como no caso de José, não eram sonhos comuns, mas revelações de Deus sobre um futuro breve. Então, meus queridos, havia uma revelação de Deus ali. O Faraó ficou perplexo com aquele sonho e mandou chamar os sábios e ninguém sabia. Mas veja como Deus trabalha. Deus estava mostrando o que ia acontecer, que eram os 7 anos de fartura e os 7 anos de seca. E José estava esquecido lá na prisão. E nenhum dos sábios daquela época conseguiu discernir, interpretar o sonho. E aí aparece aquele homem que lembrou, ele disse: os meus pecados lembro eu. Quando José estava lá, preso, que interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E agora ele diz: dos meus pecados lembro eu, quando estava na cadeia, aconteceu isso, isso e isso. E lá tem um homem com essa sabedoria. E aí mandou chamar
E daí, meus queridos, José não fez aquela interpretação de sonho que nós fazemos por conta própria. José tinha a revelação de Deus. E aí os dois sonhos do faraó havia sido uma providência de Deus, como eu estou falando. Deus estava dando ao monarca do mundo o saber sobre o que o próprio Deus estava para fazer. Mas isso não sem ser o pequeno servo que estava lá atrás das grades, liderando a prisão nas masmorras do Egito. Que ironia, professores, professoras, internautas que estão me acompanhando. O homem mais poderoso do mundo. E agora vai depender de um prisioneiro que está esquecido lá na prisão. O sonho de Faraó, 7 anos de abundância, seguido por 7 anos de fome. 1.2 diz, José pôs sobre toda a terra do Egito. A presença e participação de José não salvou apenas o Egito, como eu falei no início, salvou a sua própria família. As desgraças da vida de José, agora do lado avesso, salvou também todos os povos que vieram buscar mantimento no Egito, incluindo a sua própria família. Veja o que Deus faz, como Deus trabalha. Nós precisamos cada dia estar adubando a nossa fé com conhecimento na palavra de Deus. O que parecia que estava dando tudo errado, na verdade para Deus estava dando tudo certo. Um projeto de provas, de decepções, que o levaria José a um governo no Egito. Se somos de Deus, tudo o que acontece conosco está sob o controle soberano dele. Veja bem o que eu estou dizendo, se estamos de Deus, se estamos andando na sua vontade. Porque aí o desavisado, o desobediente está fazendo as coisas erradas e por dizer sou cristão, isso é plano de Deus, é nada. Se somos de Deus, aquilo que acontece conosco está no controle dele. É o fim sempre é glorioso. E é maior que nós mesmos. A capacidade de José de interpretar sonhos também lhe fornece a capacidade profética de interpretar providência. Veja, jovens, José é um jovem que com 17 anos apacentava a ovelha com seus irmãos e depois seus próprios irmãos pretendeu matá-lo. Agora esse jovem está lá, ele não deixou de está cada dia se aprofundando no conhecimento. Professores de escola dominical, liderança, pastores, vocês que têm uma responsabilidade sobre aqueles que querem estar mais perto de Jesus. Vocês que oferecem Jesus como um pão da vida. Vocês precisam de mais dedicação e um aprendizado contínuo para que vocês possam entender melhor e para que vocês possam, melhor assim, estar trazendo para os seus ouvintes algo que vai mudar situações. O 1.3 diz assim, o propósito providencial de Deus. José deveria ser um homem amargurado, com a vida por olhar para trás e ver tudo o que teve que passar para chegar onde chegou. Mas é o que eu sempre ensino, professores e professoras, Deus não trabalha com vítima. Se você está tendo problema de provações, não adianta ficar chorando pelos cantos e dizendo Deus não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Você não vai ter bênção enquanto você estiver vendo as provações por esses olhares. Agora quando você falar como Jó, o meu Redentor vive, eu também viverei. Deus está no controle, Deus vai fazer com que as tuas provações de hoje sejam calçadas de ouros para você amanhã. E aí, mas José o que tem? Ele adquiriu uma visão transcendente da própria vida e da própria dor. Não pode mais esconder sua identidade de seus irmãos. Eles ficam paralisados de medo, na certeza de que seria destruído por José. Mas a resposta de José mostra que Deus tinha um propósito
Veja agora, meus queridos alunos, professores, internautas que têm me acompanhado. Não esqueça de curtir e de estar compartilhando, dá o seu like. Isso vocês me deixa mais motivado ainda. Tem vezes que eu passo dias para poder preparar uma aula para vocês. E não é fácil, meus queridos, nós dependemos da unção de Deus em nossas vidas para que eu não esteja aqui transmitindo besteira, porque se eu serei responsável por aquilo que eu estou falando. Então, ele diante dos seus irmãos, não pode mais esconder. Ele disse, eu sou José. E aí os irmãos ficam perplexos, com medo, até se oferecem para trabalhar para um trabalho escravo. Mas ele disse, olha, não se condene, Deus está no plano. O segundo ponto, dentro do objetivo, eu vou estar ensinando que precisamos ver Deus em nossa dor. Deus tanto abate quanto exalta. Eu vou estar falando sobre isso nesse ponto agora. Segundo a sua própria vontade e propósito. O arrogante terão seus problemas. Está chegando aqui meu gatinho, não sai do meu pé. Continuando a lição aí. Então, eu vou estar falando sobre isso. Vou estar ensinando que precisamos ver Deus em nossa dor. É Ele que vai nos dar o bálsamo para a nossa alma. O 2 assim, vivendo segundo os planos de Deus. A forma como José lidou com suas crises carrega uma perspectiva de fé que precisamos aprender e ter. Então, meus queridos, quando nós pegamos o livro de Gênesis e vamos falar da história de José, não é apenas contar uma história. Nós precisamos ver o trabalhar de Deus na vida de José, que pode também estar na nossa vida, e com isso a nossa perspectiva de fé cada dia aumenta, entendendo que precisamos aprender e precisamos ter. Então, para ele, Deus estava operando em todo o tempo. José, você não encontra em ponto nenhum da Bíblia José reclamando, José dizendo eu não merecia, está lá na cadeia, no sofrimento, mas nada disso. Foi injustiçado pela mulher de Potifar, mas ele continuou crendo no Deus Todo-Poderoso. Isso é, meus queridos, isso é ver Deus na dor e no sofrimento. Então, para ele, Deus estava operando em todo o tempo, não só no livramento. E crer nisso faz a diferença. 2.1 diz assim, a preservação do povo da aliança. José está com a mente nas promessas feitas por Deus aos seus antepassados, Abraão e Isaac. Então ele sabe que Deus tem um povo dele em sua família. E propósito glorioso com eles. E que por isso esse povo não pode ser extinguido. Os sonhos que José teve quando tinha seus 17 anos nunca foram apagados da sua memória e coração. Ele sabia que, mesmo passando por qualquer situação difícil, Deus iria preservá-lo para, através dele, preservar o povo da aliança. Veja que de Abraão, Isaac, Jacó, vem José, e os 2 filhos de José fizeram parte das 12 tribos. 2.2, exaltado por um propósito. Não apenas a humilhação de José foi providenciada de Deus, ou foi providência de Deus, mas também sua exaltação. Deus estava com José todo o tempo naquela jornada. Deus previu o futuro daquele homem humilde e daquele homem que ia passando por situações, por provações e sendo aprovado. José entende que Deus abate ou exalta segundo a sua vontade, de acordo com o seu propósito. O caso de José não tem a ver com punição aos maus ou recompensa aos bons. As atitudes boas de José foram usadas por Deus para colocá-los onde Deus queria, porque Deus é soberano. 2.3 diz assim, o príncipe abençoando o rei. Jacó havia sofrido o luto por José, como já falei em outras aulas. Não foi fácil para José pegar aquela veste ensanguentada, onde diziam ser o sangue de seu filho.
Abraão teve Isaac de volta pela intervenção de Deus. Lembra quando Abraão levou Isaac no lá para ser sacrificado, porque Deus não tem prazer e Deus não quer sacrifício de morto, mas Deus estava fazendo uma prova a Abraão. Não quer sacrifício humano. E ele trouxe o seu filho de volta. E Jacó agora pode ver o seu filho que antes disseram que estava morto, que uma fera o tinha matado. Jacó agora pode abraçar e beijar o seu filho lá na terra do Egito. Era plano de Deus que Jacó fosse do Egito com sua família. Podemos não ser nada para os homens aqui na terra, mas pode ter certeza que Deus sabe quem somos para Ele. Então, quando as pessoas te humilharem, não suba à mesma altura para você, para respondê-lo. Seja humilde. Aprenda o que Jesus falou. Você quer viver, jovem? Você quer viver, jovem? Para homens de muitos cristãos, por exemplo, quando alguém o desacata, ele diz: eu sou homem igual a você. Eu não me vejo dessa forma, queridos internautas. Eu me vejo como um servo de Deus e não estou para disputar com homem ou para enfrentar homem algum. Porque as armas que eu tenho não são armas carnais, não é espada, não é revólver, não é espingarda. As armas que eu procuro usar são aquelas que são poderosas em Deus. É o capacete da salvação, é a espada do Espírito. Eu quero ter os pés calçados no Evangelho da paz. E por isso eu quero viver o melhor com o meu Senhor. Vamos para o último objetivo, no último ponto. Que eu vou falar que Deus tem sempre coisas melhores para nós. As providências amargas de Deus, como suas doces bênçãos, servem a um propósito maior. A glória de Deus. O 3 diz assim: quando uma pessoa se submete aos planos de Deus. Os últimos capítulos de Gênesis mostram uma reviravolta na vida de José, aquele que sofreu tanto. Quantos de nós, professores internautas, tiveram uma reviravolta na vida, tanto no processo espiritual como no processo material? Eu tive essa reviravolta tanto no processo espiritual como no material, quando cheguei quase à falência. E aí Deus vai com a sua mão e me orienta e me levanta de novo. Então, meus queridos, o que cai, o cristão não pode ficar prostrado. Ame aqueles que ontem estavam dentro da igreja e por um motivo ou por outro saíram ou pecaram. Resgate a alma. Pare de condená-lo ou de ser um acusador. Deus nos chamou para julgar. Deus nos chamou para abençoar. Entenda isso, professores e professoras, internautas que estão me acompanhando. Passa isso para os seus alunos. Que Deus não nos chamou para julgar. Deus não nos chamou para falar mal de alguém. Quando você fala mal de alguém, não agrada a Deus. Deus, porém, sempre teve para ele coisas melhores. Deus tinha para José, assim como tem para mim e para você. Então fique na posição. O 3.1 diz assim: frutos amargos da integridade. Os israelitas prosperaram no Egito, mas Jacó não quer ser sepultado no Egito, e sim na terra de Canaã, numa caverna em Macpela, onde estava sepultado Abraão e Isaac com suas respectivas mulheres. Veja aí, meus irmãos, 400 anos depois, lá vem aquela caravana do Egito, trazendo os ossos de Jacó. Meus queridos, são frutos que nós vamos colher se andarmos na presença de Deus, nossa vontade sendo feita pelas nossas gerações. 400 anos depois, ninguém conhecia Jacó e nem José. Já várias gerações depois. Mas antes disso, Jacó abençoou os filhos de José e todos os seus 12 filhos. Então, dos 2 filhos de José, vocês que acompanham aí, que nasceu lá no Egito, né, da mulher de José, que era egípcia.
Manassés e Efraim. Então esses dois filhos passaram a fazer parte das duas tribos, tribo de Manassés e tribo de Efraim. Então nós tivemos aí um problema com Rubens, né? Um dos primogênitos que não pôde, porque ele acabou se deitando com uma das mulheres de Jacó. 3.2 diz assim: Jacó abençoa seus netos. Deus está atento a cada um. Nas bênçãos que declara sobre os seus netos, Jacó inclui nas bênçãos de Abraão e Isaac. Qual pai que não quer abençoar o filho? Nós precisamos abençoar nossos filhos. Eu sempre estou dizendo sobre isso. Talvez quando estamos tratando a família alheia, alguém da nossa família podia dizer: eu desejava hoje ser uma visita. Por quê? Porque a visita é bem tratada, mas muitas vezes nossos filhos, nossa esposa, nós não sabemos tratar, tratamos de qualquer maneira. Quantas vezes o marido deseja chegar em casa como fosse uma visita, porque quando chega uma visita em casa, sua esposa e os seus recebem bem, mas quando ele é de qualquer forma. Oh, meus queridos, vamos abençoar para sermos abençoados. José não concorda nem gosta desse desfecho, quando seu pai abençoa, traz o mais novo como primogênito. Mas Jacó sabe o que Deus tem revelado a ele. 3.3, um homem separado e preservado para ser canal de bens. Gênesis 50, verso 20, uma das declarações teológicas mais poderosas do Antigo Testamento. Então, para preservar um grande povo, Deus separou José de sua terra e família, mas permitiu que fosse rejeitado pelos seus, vendido como escravo, dado como morto, caluniado, preso e esquecido. Então esta realidade que estou falando nos faz trazer à memória a passagem de Jesus nesta terra. O próprio Deus o levou ao sofrimento, à cruz e à morte. E isso para salvar um grande povo. E eu e você estamos incluídos se crermos. Estamos incluídos se crermos. Entenda isso. E assim como José ressuscitou das correntes da morte, Deus ressuscitou a Jesus do túmulo. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. E por causa desse nome eu estou aqui passando essa aula a você professora e aos internautas. Conclusão: a narrativa de Gênesis, a partir da história dos primeiros seres humanos até José, nos ensina que nossa caminhada cristã precisamos buscar em Deus o necessário discernimento para vivenciar os bons e os maus momentos da vida, pois ambos fazem parte do desenvolvimento do plano divino e do processo de aperfeiçoamento do povo de Deus. Professores, internautas, pessoas que me ouvem, não deixe de compartilhar e fazer o seu comentário, não deixe de dar o seu like. Mas que Deus abençoe a todos vocês que me toleraram nesse trimestre. Espero que vocês me acompanhem no próximo trimestre. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, internauta, professores e professoras, e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.